Meus queridos, graça e paz, estamos de volta com o nosso estudo da Palavra de Deus e hoje nós vamos ler o capítulo 23, 35 e 36 de Mateus, onde mostra que pecados acumulados merecem mais severo juízo. E o texto diz o seguinte, vamos ao texto: para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Beraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Meus amados, vamos meditar um pouco sobre esse texto. Aqui a menção de Abel se deve ao fato de que Abel é o primeiro mártir, a ser mencionado nas escrituras do Velho Testamento, enquanto que Zacarias é o último que tomba ali e em defesa da justiça. Segundo Crônicas, capítulo 24, 20 a 22, menciona um Zacarias que nós vamos ver daqui a pouco de quem se trata. Muito bem. Então, diante desse texto que nós acabamos de ler, nós costumamos ouvir que não há mais maldição, que maldição acabou. Mas como então explicar esse texto? Ouço com muita frequência dizer isso, e que ela não tem consequência, que ela não se transmite, mencionando as escrituras do Velho Testamento, enquanto aqui Zacarias é o último que tomba, que tem a sua vida tirada por alguém por meio de injustiça. Então, vamos ver aqui, porque com muita frequência se ouve isso. Então, outra coisa interessante é a distância entre um acontecimento e o outro. Nós vemos aqui que Abel é assassinado no tempo em que Adão ainda vivia, pois era filho de Adão nos primórdios da civilização. E quem foi o assassino? O próprio filho assassina o irmão, portanto, no começo da civilização. Zacarias foi assassinado no tempo dos reis. Então, nota, se Abel foi assassinado lá no início, Zacarias é assassinado no tempo dos reis, por volta do ano 800 antes de Jesus Cristo. E existe uma polêmica sobre quem é esse Zacarias. Alguns intérpretes associam que esse Zacarias é o mesmo de Zacarias, é o mesmo de Crônicas 24, 20 a 22. Não sabemos realmente se é. Eu acho que é. A minha opinião é que se trata desse Zacarias de Crônicas. O fato de Jesus dizer de Abel a Zacarias
pode estar relacionado ao fato de que Zacarias era, então, segundo alguns intérpretes, o último livro do Velho Testamento no primeiro século. E aí é que ele menciona isso. Alguns intérpretes defendem esta posição. Assim, seria como se Jesus tivesse dito desde Gênesis até o Apocalipse. Seria mais ou menos isso, né? É isso que alguns intérpretes da palavra de Deus defendem. Pois bem, o fato é que fica claro que haverá uma cobrança por pecados acumulados pelos quais não houve arrependimento e não foram confessados. Porque pecados confessados são pecados perdoados. Mas essa gente, pelo que é mencionado aqui, não se arrependeram. E é preciso arrependimento. Às vezes as pessoas usam a expressão quebra de maldição. Mas a verdade é que não existe, isso é uma força de expressão, não existe quebra. O que existe é arrependimento. É o arrependimento que cura, é o arrependimento que liberta a pessoa de qualquer problema. E outro texto interessante é o de Mateus 27, a 24 a 25. O texto diz o seguinte: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então, olha que coisa interessante. Isso aconteceu durante o julgamento de Jesus perante Pilatos. Preste atenção na frase: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Verso 26, né? Pilatos toma uma decisão. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado. Pessoas tanto crentes e não crentes, e durante longos tempos, associam, e os próprios judeus também acreditavam nisso, que o fato de Jerusalém ter sido destruída no ano 70, totalmente destruída, o povo esparramado, muita gente morreu, está ligado ao fato desta palavra, deles dizerem: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então, também o fato de que Hitler tenha matado 6 milhões de judeus. Champlin, comentando o livro de Mateus, fala também disso, de que eles consideravam que esse massacre, tanto o do ano 70 como o do tempo de Hitler, matando 6 milhões de judeus, estava ligado a eles assumirem a responsabilidade pelo derramamento de sangue. Porque quando Pilatos disse: eu não tenho nada contra ele, fique o caso convosco, eles gritaram: o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, veja que coisa interessante.
Nós precisamos pensar sobre isso, meus queridos, porque eu estou trazendo esses textos do Novo Testamento e no próximo vídeo eu quero trazer mais alguns textos que dão a entender que não é só no Velho Testamento que houve a questão de maldição, mas como esse texto que eu acabei de mencionar. A pergunta que eu faço é essa: por que os pecados do tempo de Abel estavam sendo cobrados, como Jesus falou? E como nós vemos depois Israel assumir a culpa, tantas coisas ruins aconteceram com este povo. O que fica claro que quando há pecados, nós precisamos nos arrepender. E a Bíblia fala em confessarmos os pecados dos nossos pais e os nossos pecados, como está escrito em Levítico 26:40. É preciso entender que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, ou perpetuarmos os pecados também dos nossos antepassados, você observa que pessoas permanecem, famílias, nos mesmos pecados que os pais cometeram. E a Bíblia fala muito sobre isso. Isso vai ter consequência. Eu quero parar por aqui, para não ficar muito longo, e no próximo nós vamos falar sobre Mateus 23:30, que é um outro texto que eu quero comentar sobre isto no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Deus abençoe, até o próximo vídeo.